Queridos, hoje a dinâmica do culto ela vai ser um pouco diferente, não é? Geralmente nós, nesse momento, teríamos a pregação, depois as orações e o término do culto com os recados. Porém, esse culto nós demos o título de culto da gratidão, não é? Então, nós vamos ter aqui conosco dois irmãos que vão compartilhar conosco o motivo pelo qual eles são gratos, não é? É claro que a nossa vontade fosse que toda a igreja pudesse dar seus testemunhos. E isso não é possível em um culto, porém não é impossível que nós venhamos fazer. Basta você nos procurar com o seu testemunho, não é? E nós vamos, criando janelas para que você possa compartilhar isso com a igreja. Então hoje nós vamos ouvir o testemunho de dois irmãos nossos, não é? Já queria chamar eles aqui, é o Renan e o Mateus. E ouçam com atenção. E eu creio que Deus vai falar ao coração de cada um de vocês. Amém? Fala, Mateus. Irmão, vocês veem que... Vem cá, mano. Não, pode colar junto aqui. Aí depois nós já chamamos a Aline. Vocês veem, irmãos, que essa aqui é a cadeira... E aí, Renan, senta aí, mano. Dos convidados e o jeito... delicado da igreja falar que eu estou sobrepeso, me dando essa geladeira aqui, ó. Irmãos, então, nós vamos começar aqui com o Mateus. O Mateus já está conosco há um longo tempo, e ele tem um testemunho muito legal. E logo depois o Renan vai compartilhar também com a gente. A Aline, esposa do Renan, vai subir aqui. Aí a gente pode trazer outra cadeira. E a gente vai permitindo que Deus fale aos nossos corações a partir das experiências que eles tiveram, né? Na medida do testemunho, nós vamos, eu no caso, fazendo algumas perguntas. E o nosso intuito aqui é que o Espírito Santo de Deus fale com você, traga esperança. Eu não sei o que você tem passado, mas eu sei que Deus ele é a resposta, Então, comece se apresentando aí, Mateus, para quem não te conhece. Bom dia a todos os irmãos, que a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja aí em cada coração. Eu me chamo Mateus, comecei a congregar aqui em 2016, me batizei em 2017. Muitas pessoas, às vezes, que me vê aí sempre social, todo padronizadinho, certinho. Muitos não sabem o que eu já passei nessa vida, e para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui podendo compartilhar de um momento bom, que muitas vidas se tornaram momentos ruins, pessoas não tiveram a mesma oportunidade que eu estou tendo, acho que o Renan também, e vamos estar compartilhando do que Deus fez na nossa vida aqui. Você quer deixar ele se apresentar ou pode continuar? Não, depois dele se apresenta com a Aline. O que eu tenho para falar é que alguns... Conta um pouquinho para a gente, antes de você vir para a igreja, dá uma resumida. Antes de eu me converter, eu frequentava já a quadrangular com a minha mãe, quando eu era o pastor Júnior, lá no Jardim Novo, com a minha irmã, que é a Mônica, que ela não está aqui hoje. Creio que sou fruto de muita oração da minha irmã, da minha mãe também. Por isso que eu deixo para os irmãos que não deixem de orar pelos seus filhos, netos, sobrinhos, que muitas vezes a oração não vai ser... Pode ser ouvida no dia, mas a transformação vem no decorrer do tempo, pois eu parei de congregar, eu tinha uns 14 anos, aquela vida louca que a gente quer, tá vendo, envolvendo com pessoas erradas, e a gente acaba se tornando uma pessoa errada também. A gente não pode terceirizar a culpa, pois foi a gente que foi na procura dessas pessoas e a gente acaba se tornando uma delas. E desde os meus 14 anos até os 26 eu fiquei aí na vida do crime, envolvi com pessoas erradas. Eu também era uma pessoa errada, mas pessoas assassinas, criminosos de facções. E a gente pensa muitas vezes que por a cidade ser uma pequena não tem. Isso aqui tem sim, tem bastante gente ruim. Eu cheguei a estar perto de pessoas que depois de embriagada as pessoas via as pessoas que elas mataram, falando assim, eu já te matei. Eu falava, nossa, eu creio que Deus me permitiu ver isso para poder compartilhar com outras pessoas, viver momentos que eu achava que eu era feliz, que eu saí numa sexta-feira, me embriagar, me drogar, ficar louco para a rua, achando que isso era a felicidade. E eu pude ver que a felicidade é só em Jesus. Muitas vezes é triste a gente ver uma pessoa que está há anos na igreja, nasceu, viveu dentro da igreja,
e depois vai dar uma aventurada lá fora, e muitas vezes essa pessoa morre num acidente, numa overdose, ou de qualquer outra coisa, e eu tive a oportunidade de estar do outro lado, e hoje em dia eu vejo às vezes as pessoas bêbadas, drogadas, falam, que pena. Eu também achava que isso aí era felicidade. Eu achava que ser feliz é você estar rodeado de amigos, de copos, de bebida. E quando você começa a servir a Deus, você vai vendo que essas pessoas vão se afastando. Mas o importante é a sua família, minha esposa que está ali. Viu o que a gente passou e continuar firme. Não é fácil você... Às vezes vê a gente, parece que está tudo bem, tudo tranquilo. Toma seu tempo, né? Mas é uma luta, irmão, é uma luta todo dia. É todo dia você pedindo força para Deus, para você matar o velho homem. Ninguém é perfeito, ninguém é santo, não tem igreja perfeita. Não adianta eu sair daqui e procurar outra, e depois procurar outra. Jesus que salva, Jesus que liberta. É nele que a gente encontra força para lutar, para vencer os desafios. A gente chega aqui sorrindo, feliz, mas a gente tem os problemas da gente, na família da gente. Existem pessoas com problema com drogas, pessoas com problema de homossexualidade e tantas outras problemas, depressão. A família da gente não é perfeita, mas a gente tenta lutar todo dia, tenta vir aqui dar o nosso melhor para Deus. Cada um sabe o que é o melhor, graças a Deus. Aqui nunca o Samuel, o pastor Astério, precisou me falar nada. A única coisa que eles me incentivam é a buscar, ler, estudar, para a gente não chegar aqui e ser tipo uma máquina, que tudo que o pastor falar, você vem aqui, escuta, faz. Você não tem uma experiência com Jesus, você não saber o que é certo, o que é errado. Alguém perguntar quem é Jesus, o que Jesus fez na sua vida, e você não saber falar, você não conhecer o Deus que você serve. O resumo da minha vida é mais ou menos isso aí. Foram anos aí difíceis, tomei tiro já, dei tiro nos outros também, graças a Deus nunca matei ninguém, e não morri também, graças a Deus. Mas a vida da gente não é um mar de rosa, tem gente que não consegue sair, é difícil. Graças a Deus eu me acheguei mais perto de pessoas boas, mas eu conheço ainda bastante pessoas ruins, e eu não me afastei delas, não convivo com elas, mas sempre quando elas vêm, eu incentivo elas a mudarem, porque eu saí do mundo do crime e eu não quero que meus amigos continuem lá, porque eu sei o que eles estão passando, porque eu também passei isso aí, e não adianta eu vir aqui, congregar, e não falar do que Jesus fez na minha vida para os meus amigos, continuar incentivando eles, falar, não, leva a sua vida aí, eu aceitei Jesus, mas você pode levar a vida do jeito que você quiser. Eu creio que o cristianismo é um evangelho que transforma a gente, não só a nossa roupa, a nossa vestimenta, vir aqui todo domingo ou toda sexta-feira, é a gente levar o amor de Jesus Cristo para outra pessoa, independente da religião. Tenho vizinhos que são de outras religiões, teve dia de meu vizinho passar necessidade, e isso aí me gerava um confronto. Falava assim, agora eu ajudo. Ele continua sendo meu próximo. O Deus que ele serve não é o mesmo Deus que eu sirvo, mas ele continua sendo meu próximo. E a gente tem que ter mais empatia pelas pessoas. Muitas vezes, se o irmão chegar tatuado na igreja, ou com outro tipo de vestimenta, a gente já olha diferente. E eu creio que o evangelho de Jesus Cristo não é isso. Jesus era totalmente acessível. Ele não questionava quem chegava perto dele. E assim devemos ser nós. Graças a Deus eu tenho sido transformado todos os dias. Quem convive comigo, quem teve a oportunidade de estar perto de mim, ver. Eu não sou uma pessoa perfeita, mas eu luto todo dia para ser uma pessoa melhor. Não melhor do que ninguém, porque ninguém é melhor que ninguém. Aos olhos de Cristo somos todos iguais, independente do seu cargo eclesiástico. Você tem que estar sempre disposto a receber uma pessoa, a dar um abraço. Eu tenho vivido experiências sobrenaturais, surreais. Eu compartilhava muito com o pastor Astério, eu compartilho com o Samuel. Pessoas que muitas vezes vai na loja, eu começo a dar meu testemunho. Não, calma aí, vamos chegar na loja. Que o testemunho é grande. Não, mas vamos ver. Primeiro, eu queria entender, tipo, com 14 anos, você então se comecei afastou a me afastar da de igreja. Jesus, sim. Eu não tinha sido batizado ainda. Mas tua família continuava na igreja? Sim, continuou na igreja, graças a Deus. E como é que foi esse afastamento? Você acha que foi o quê? Foi amizades que você se envolveu? Não é nem amizade, não chega assim. Tipo, as amizades é assim, uma grande influenciadora, mas muitas vezes eu creio que o desejo da gente de ter novas experiências.
principalmente jovem, adolescente, você também foi. Eu cheguei aí num retiro com você, com o Negão, lembra? A gente tinha uns 14 anos. Nossa, faz tempo. Faz tempo. Então, graças a Deus, eu nunca me esqueci da palavra do Senhor, ela sempre ficou guardada no meu coração, eu só não estava colocando em prática. 20 anos atrás. Aí você vê, querendo ou não, hoje em dia as meninas dão sempre mais bola para a molecada que está envolvida no crime, no tráfico de drogas. Você pode olhar quantas meninas bonitas você não vê com os caras estragados, tudo... Porque é uma aventura, gente. Infelizmente, a gente, eu falo que eu passei por isso e minha mãe sofreu. Hoje em dia, graças a Deus, minha mãe se orgulha da pessoa que eu tenho me tornado. E eu procuro fazer isso também para alegrar, pois a Bíblia diz para a gente honrar o pai e a mãe. Só que eu comecei a pensar mais em mim, eu não estava me importando. Chegava muitas vezes minha mãe chorando, o pai triste. Mas o que importava é você estar no rolê, no movimento, você achando que você está numa vibe legal. Você foi buscar uma alegria. Uma alegria que, graças a Deus, só encontrei em Jesus. Mas, infelizmente, é isso que tem seduzido os mais novos, os mais jovens. É um copo de bebida, aí você bebe, aí parece um monte de amigo, um monte de pessoas viram seus amigos, colegas, né? Porque na hora que você mais precisar é só o pai e a mãe. Eu vi experiências de amigos meus que foram presos, a própria mulher abandona. Então, é uma vida de ilusão. E, que nem eu falei, eu fico triste de ver pessoas que começam a congregar, ou pessoas que desde pequeno estão na igreja e depois se perdem, porque, graças a Deus, eu tive a oportunidade do outro lado e não tem nada de bom. E eu quero permanecer firme no caminho do Senhor até o final da minha vida. É tudo o que eu peço todo dia quando eu acordo, é força, porque todo mundo sabe, eu falo, todo mundo não é fácil servir Jesus, pois a gente tem que renunciar. A palavra diz que Jesus falou, aquele que quiser seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz. E a cruz, aqui no caso, é um instrumento de morte naquela época. Hoje em dia é fácil seguir Jesus, você pode vir aqui cultuar, mas naquela época não era, você corria um risco de morrer. E hoje em dia a gente perde amigos, é triste, eu perdi muitos amigos após aceitar Jesus. E o Evangelho de Jesus Cristo é isso aí, é um Evangelho de renúncia. Quem roubava não rouba mais, quem matava não mata mais. Assim a gente vai lutando todo dia para não deixar o pecado dominar a nossa mente, o nosso coração. E como é que... Então, você afastou 14 anos, e como é que foi... Para voltar? O processo, foi alguém, Deus usou alguma pessoa, foi Sim, Deus falando totalmente com você? Deus usou muitas pessoas na minha vida, e a gente geralmente pensa que as pessoas falam por falar, quando é da família da gente. Mas Deus, um dia eu tinha capotado o carro, graças a Deus não aconteceu nada comigo, saí ileso, eu estava na oficina esperando para ver quanto que ia ficar o orçamento, estava agachado, cabisbaixo, parou um carro do outro lado da rua, veio uma mulher inteira de branco e falou que Jesus tinha pedido para ela me dar um abraço, que ele tinha uma obra muito grande na minha vida. Ela pediu para me abraçar, eu deixei, essa mulher entrou no carro, sumiu, nunca mais vi. O pastor Júnior, uma vez também, quando eu tomei um tiro, ele foi lá em casa, orou comigo, falou que Deus tinha uma obra grande na minha vida, e outras pessoas que eu nunca vi, nunca mais vi, e falou. Aí ela era minha namorada, ainda minha esposa, foi num culto, num lar, e Deus deu uma revelação para a amiga dela, que o marido da amiga dela ia ser preso, com uma quantidade muito grande de droga. E eu era parceiro dele, eu falei, se ele for preso, eu vou preso também. Aí ela contou para a gente, ele ficou falando, não cai nessa não. Aí eu falei, não, agora foi sério. Eu falei, Deus falou comigo. O Espírito Santo me tocou e falou, e aí, você vai arriscar? Eu falei, eu não vou. A partir desse dia eu parei, falei, não vou fazer mais nada, graças a Deus não devo nada para ninguém. Entrei com a mão na frente, saí com a mão atrás, sem dever nada para ninguém. Falei, não, o mesmo Deus que falou comigo vai me dar a condição de eu continuar minha vida. É difícil, pois eu sempre mandava currículo quando eu estava fazendo as coisas erradas e arrumava um emprego. E depois que eu parei de fazer as coisas erradas, estava difícil. Mas Deus continuou falando comigo, aí eu falei assim, vou lá na quadrangular, onde que a minha irmã vai. Falei, eu sempre fui lá. Aí comecei a vir, congregar, e comecei a procurar algumas coisas na Bíblia. Eu queria continuar bebendo, falei, será que não tem como eu servir Jesus? Quantos anos você tinha quando você 26. 26. Aí eu falei assim, eu vou ter que arrumar um jeito de ficar com Jesus e ficar com as coisas do mundo também. E graças a Deus, o pastor Astério é um homem de excelência, muita inteligência, foi me ajudando a lapidar, me incentivando a qual livro ler, me incentivou muito a ler a Bíblia, eu li a Bíblia 3 vezes, e fui buscando mais de Deus. Aí Deus foi me mostrando, eu fui largando mão, e graças a Deus, o pastor não precisou me condenar, ninguém precisou lá falar, você tem que parar de beber, você tem que parar de sair, você tem que parar de fazer as coisas erradas.
o Espírito Santo foi me incomodando, lendo muito livro de orientações, porque a gente pensa, tem muito livro bom, com base bíblica, que vai ajudar na trajetória. Muitas coisas aconteceram comigo, coisas que estavam em livros, coisas que estão na Bíblia, e eu fui falando, nossa, é verdade isso. E fui colocando em prática também, não adianta só a gente ler, e vou procurar pôr em prática todos os dias da minha vida, pois não adianta a gente achar que a gente chegou em 10, 20 anos de igreja, que a gente não precisa mais de Deus, que a gente não precisa mais ler a Bíblia, que a gente não precisa de uma direção, pois o Pai é nosso, o pão é nosso, é todo dia a gente tem que pedir a orientação, não adianta a gente depois de um tempo falar assim, eu vou fazer isso que eu acho que já está bom, Deus não precisa mais interferir, e foi assim, lendo o livro, comecei a congregar, aí eu estava namorando, o Espírito Santo foi incomodando, você estava namorando. Aí Mas pelo que você fala, então, ela foi um ponto central pela tua volta. Porque você ainda não estava e ela estava. Ela me conheceu numa vida errada e continuou firme até hoje. Você conheceu ela lá fora ou ela já era da igreja? Não, lá fora. A gente começou a vir para a igreja junto, graças a Deus, batizamos junto. E ainda teve um dia que a irmã falou para ela assim, nossa, eu precisava arrumar um homem desse para a minha vida. Eu falei, se ela soubesse aonde que você achou eu, na porta de um bar, ela não ia querer. Então, foi difícil, gente. Ela sabe o que ela passou, minha família sabe, eu sei o que eu passei. Não é fácil, não é assim no estalar de dedos, a gente aceita Jesus no outro dia, a gente é uma pessoa perfeita, santo, que a gente nunca vai ser perfeito, a gente somos santificados. A batalha é diária. Deixar para você que se você está passando por uma dificuldade, no momento de dificuldade a gente tem que procurar uma coisa boa, tirar coisas boas de momentos ruins. Você vai querer falar sobre a loja? Tive momentos ruins também. Tive momentos ruins que eu procurei transformar em momentos bons. Eu lembro que você falou que na pandemia foi muito difícil. Foi difícil, a loja foi roubada. Então, nunca comprei Jesus. Como começou a loja? Foi num sonho. Deus falou comigo num sonho e... uma loja de roupa. A gente consegue perceber quando é Deus que fala com a gente, seja no altar, pelo menos eu vejo isso. Quando Deus fala com a gente sabe que é pra gente, porque às vezes a gente está pensando naquilo, a gente nem orou, mas Deus já está dando a revelação. E eu falei com Deus antes de dormir, aquela oração desesperada, mandando currículo, não chamando. Aí eu estava dormindo, meu quarto foi como se tivesse a luz acesa, naquele momento que Deus falou comigo. Eu falei, eu não vou abrir o olho, porque quem viu Deus morreu. Eu vou ficar quieto, vou fechar o olho e vou escutar. Ainda bem que você leu a Bíblia, hein? Aí recebi as orientações de ter uma loja e eu falei assim, mas eu não tenho loja, não tenho nada, não tenho R$1 no bolso. Aí eu falei, mas se Deus deu o sonho, Ele vai dando a estratégia. Aí eu emprestei R$1.000 da minha sogra, minha esposa tinha uma loja, mas já estava quase fechando. Peguei umas roupinhas dela primeiro, antes de prestar R$1.000, fui na onde que eu conhecia a molecada, nas biqueiras aí, e vendi. Falei assim, pão, Deus já está dando a estratégia, onde vender eu já sei, eu só preciso do dinheiro. Aí, graças a Deus, tudo que eu tenho hoje, em 2016 eu emprestei R$1.000, e é o que eu estou vivendo até hoje com o dinheiro que eu comecei emprestando, e sempre dependente de Deus, pois é Ele que está dando a estratégia até hoje. Em 2019 veio pandemia, a loja foi roubada, e eu estava lendo um livro sobre isso. E uns dias antes eu tinha lido sobre aqueles 100 dias do sobrenatural de Deus, sobre um cara que tinha tido a padaria que pegou fogo. E ele falou no outro dia, graças a Deus a gente está vivo com saúde, vamos começar de novo. Uns dias depois que eu ter lido isso aí, roubaram a minha loja. Prejuízo, levaram mais de 70% do que tinha na loja, mas eu acordei no outro dia e falei assim, graças a Deus eu estou vivo. Eu comecei com bem menos, Deus que me trouxe até aqui vai me levar até o final. E as pessoas vinham na loja e falavam assim, mas como é que você está trabalhando dando risada? Roubaram sua loja ontem. Eu falei assim, mas eu confio no Deus que eu sirvo. Se eu ficar chorando, não vai resolver o problema. Muitas vezes a gente chora na adversidade, mas chorar não vai resolver o problema. Pode aliviar a dor, falar que eu não chorei. Eu chorei sim, mas eu procurei não chorar depois, perto de todo mundo, pois não ia resolver o problema. Eu tinha que estar bem, tinha que atender o cliente, tinha que estar com um sorriso no rosto. E a gente tem que procurar levar um sorriso no rosto, mesmo nas situações adversas, pois Jesus Cristo não prometeu que vai ser fácil para ninguém. Muitas vezes tem uma teologia coach que fala que é tudo por você, para você, e não é. A gente somos totalmente dependentes de Deus e temos que procurar ser assim todo dia, quer no momento bom, quer no momento ruim.
E o sonho eu me inspirei muito na história de José, quando Deus me deu esse sonho, pois até a realizar eu ter a minha própria loja, eu aluguei uma loja, fiquei 4 anos e meio pagando aluguel. Em 2021, eu dei o testemunho aqui ainda, eu tinha até o vídeo. Deus me deu a loja minha que eu construí, graças a Deus. Só que eu passei por essa dificuldade, e eu vi que José também passou por essa dificuldade. Porque se Deus contar o sonho lá no final, depois de realizado, e contar o trajeto, a gente já vai desistir, ninguém vai querer passar por isso. Se Deus fala para mim, vou te dar uma loja, mas você vai ser roubado, você vai ter problemas, eu não ia querer, ninguém quer enfrentar problemas. Se Deus contar no final o que você vai passar, creio que a gente não vai querer enfrentar as dificuldades. E foi assim até hoje, graças a Deus estou aqui, espero continuar buscando a Deus todos os dias da minha vida, enquanto eu estiver vivo. E Jesus transforma, gente. Só Jesus, não é a placa da igreja, não é a gente ficar aprisionado só no que é falado aqui. O pastor Aster sempre me orientou a ler livros, Samuel também, que ajudam a edificar a nossa vida, pois a gente está meio que perdido, seja no primeiro ano, no segundo, terceiro ano que a gente está congregando, tem hora que acontece um problema, uma situação a gente não consegue resolver, a gente sim procura o pastor, mas muitas vezes a gente tem que estar preparado, pois o problema vai vir, a chuva cai na casa do ímpio, cai na casa nossa também, a pandemia matou os cristãos, matou os não cristãos. Então, enquanto a gente estivermos aqui, não estivermos num corpo glorificado, vai ter dor, vai ter sofrimento, vai ter luto, mas a gente tem que descansar no Senhor, porque é Ele que vai continuar dando força. Muitas vezes não é na nossa própria força, é Deus que dá a direção, dá um start assim na nossa cabeça, não, agora você precisa fazer aquilo, essa rota aqui já não está dando mais, vamos nessa. E é desse jeito que tem sido. Em 2023 agora que passou, você consegue se lembrar de episódios pelo qual você é grato? Sim, sou grato. Situações que aconteceu? Por 2023 inteiro, quero deixar aqui um conselho para os irmãos, se puder, está fazendo o ITQ também, vai agregar bastante na vida, tanto para a gente conhecer as pessoas que a gente congrega, como para a gente conhecer mais do Evangelho. Não foi fácil, pois eu trabalho... Então, 2023 foi o ano que você fez o ITQ? Foi o ano que eu fiz o ITQ. O pastor Astério tinha me incentivado um pouco antes dele partir, que eu sempre compartilhei muitas coisas da minha vida somente com ele. E eu falei, não, agora é o ano, eu vou fazer. E é difícil, gente. Se a gente esperar uma oportunidade da gente fazer boa, não vai ter, pois eu trabalho geralmente desde a hora que eu acordo até não tenho hora para terminar. Só que aí eu padronizei, eu falei, não, esse ano vai ser até às 6, 6h30 no máximo, eu falava para meus clientes, porque eu tenho que ir no ITQ. Não foi fácil, a gente lida com pessoas totalmente diferentes com a gente, a gente vê o Evangelho de um jeito, a pessoa vê de outro, e acaba desenvolvendo a gente o desejo de buscar mais. Para a gente não falar o que a gente pensa, a gente tem que falar o que é. Não adianta eu discutir aqui com o Samuel, porque ele é calvinista e eu sou arminiano. A gente tem que ser cristão. A gente não pode falar uma coisa aqui, ou eu falar alguma coisa para outra pessoa que Jesus não falou, pois muitas vezes as pessoas têm prometido no altar algo para os irmãos que nem Jesus prometeu. Vocês já viram que ele vai ser pastor, né? Vocês já perceberam. Então, eu fiz o curso querendo ser pastor, fiz querendo buscar mais de Deus, conhecer coisas básicas que muitas vezes a gente não conhece no dia a dia, compartilhar com os irmãos também um pouco do que a gente conhece e o que os irmãos conhecem. E é isso, foi um ano que passou voando, porque eu estava trabalhando e estudando. E como é que foi o teu casamento, a loja, 2023? Esse ano foi um ano bom, graças a Deus. Muitas vezes o ano não é assim só em 2023, muitos anos também, parece que no começo do ano, até o final do ano, as coisas vão meio que emperrando, mas a promessa que Deus dá no começo do ano, irmão, pode ter certeza que Ele vai cumprir. E não falo de promessa que eu tenho procurado viver os planos que Deus tem para a minha vida, pois eu já cheguei a fazer planos, assim, inclusive no projeto de vida, da gente escrever alguma coisa, muitas das vezes a gente mesmo não cumpria, e a gente esperar alguma coisa de Deus, que Deus não quer para a gente, igual o Samuel já explicou, que muitas vezes a criança quer alguma coisa, muitas vezes não é o tempo certo de Deus. Eu tenho procurado viver os planos de Deus, gostar do que Deus gosta, odiar o que Deus odeia, e é o plano dele, não é o plano meu. Não que eu não tenha planos na minha vida, mas eu tenho procurado alinhar o que Deus tem para mim, e eu apenas
saber como é que eu vou agir durante esse plano. Graças a Deus, depois que a gente começou a congregar, eu e minha esposa, a gente se batizou. Graças a Deus, é raro uma briga de chegar a dormir separado. Pontos diferentes a gente sempre tem, mas graças a Deus, um tem ajudado o outro. A gente tem problema ela tem problema com a família dela, eu tenho problema com a minha família por parte de pai e mãe ali. Ninguém tem uma família perfeita. Se a gente for esperar a nossa família ficar perfeita para a gente servir ao Senhor, a gente nunca vai servir, porque não existe famílias perfeitas, não existe pessoas perfeitas, nem igreja perfeita. A gente tem que procurar dar o nosso melhor, aonde a gente estiver, a gente tem que ser um ponto de referência. A pessoa tem que olhar para a gente e ver Cristo na nossa vida. Pois não adianta eu vir aqui 7 anos, uma pessoa chegar e falar assim, nossa, mas você continua na mesma, você é a mesma pessoa, você fala as mesmas palavras, você tem as mesmas atitudes que você tinha quando você conheceu Jesus. Então eu creio que o Evangelho de Jesus Cristo vai transformando a gente dia após dia, mas eu creio também que não adianta só a gente vir aqui sentar, ouvir uma palavra, voltar para casa e não colocar em prática. E o Samuel me conhece, eu falei para ele que eu estou bem chato nessa parte, que muitas vezes se você for num restaurante vai servir um alimento, você não vai, se tiver estragado, você não vai querer comer. E muitas vezes a gente tem sentado aí e não tem observado o que se é falado aqui, então a gente tem absorvido qualquer coisa e não tem, questionado, pois esse é o alimento espiritual que vem para a gente tem que procurar saber do que a gente está se alimentando, a gente tem que procurar ler a Bíblia, o pastor, ou quem estiver aqui levar uma palavra, a gente tem que procurar saber, pois o Lucas falou em Atos, se eu não me engano, que o povo de Bereia era uma atitude nobre, quando o apóstolo Paulo pregou para eles, e eles foram confirmar nas escrituras se estava certo. Infelizmente, hoje em dia a gente vê muitas pessoas dentro da igreja mais perdidas ainda. Não sabe para onde ir, porque se o pastor não falar algo, eu preciso ir no banheiro. Se o pastor não liberar, a pessoa não vai. A gente não pode esquecer que Jesus é o nosso bom pastor, e ali tem as orientações. O pastor também está aqui para nos ajudar na caminhada. Mas a gente não pode terceirizar o serviço que é nosso. Ele tem a parte dele, nós temos a nossa, e Deus tem a parte dele. A parte nossa é buscar. A gente tem que ter um tempo com Deus todo dia. Todo dia eu dedico 10, 5, 20 minutos, dependendo da correria do dia a dia, de buscar o que Deus tem para nós. A gente não pode falar assim, não, domingo eu vou na igreja e depois pegar Jesus e deixar num canto. Não, agora você fica aqui. Ser uma mochila que a gente veste ou uma roupa que a gente vem aqui e lá fora a gente não é mais cristão. A gente tem que ser o tempo todo cristão. Então o que você está falando é que grande parte do motivo da sua grande transformação não foi apenas Deus ter te trago até a igreja, mas procurar Jesus também. Além do que houve na igreja, buscar ter um momento de devocional todos os dias. Todos os dias. Ler a Bíblia, ler livros, fazer a sua parte. Pois eu... E a Aline, no nosso casamento, é um baita pilar, assim, né? Porque ela sempre foi, desde 2008, que ela se converteu, se batizou, ela sempre me falando, né? É assim, não é assado. Você tem que fazer isso, você não pode fazer isso. E ela sempre me cutucando. E ela foi muito guerreira, né? De aguentar anos de casado do lado de uma pessoa errada e ela sabendo o tanto que era errado e como era bom ser certa. Só que ela não desistiu de mim, né? Ela não desistiu da nossa família. Acho que Deus falou no pé do ouvido dela, falou assim, vai atrás desse cara aí, velho. Tem coisa aí. E hoje, quem olha para ele fala, nossa, Deus precisa me dar um marido igual a sua. Nem sabe o que a gente passou. Mal sabe, né? Que é uma vida... Foi uma vida triste, né? E outra era início de casamento, a gente ficou casado, a gente casou, deu 9 meses, a Aline engravidou, aí Lourenço nasceu, então foi tudo isso daí, foi 2 anos e 8 meses, quase 3 anos entre casamento, filho e o meu último contato com a droga. Então, só que antes, né, teve o namoro e noivado, então totalizando aí quase 9 anos, né? Quase 7 anos, que ela teve que segurar vários rojões aí, né? Assumiu vários BOs, né? E junto comigo, para não desistir, né? Só que aí ela teve que ser
se posicionar, né? Assim como a gente tem que se posicionar na vida, né, cristã, né, e buscar e ser melhor. Hoje, obviamente, né, eu errei ontem, errei hoje e vou errar amanhã, né? É um fato, né? Não vou falhar, não sou perfeito, tem muito que melhorar. Eu ajudo, o pouco que eu ajudo as pessoas é porque é algo que eu vivi muito, né? Vivi muito intensamente o lado errado, o lado ruim. Então, o pouco que eu ajudo, assim, que é pouco, né? Mas é o que eu acredito que eu tenho que fazer hoje, né? Mas hoje aí, falando de 2023 um pouquinho, deixa a parte ruim para lá, né? 2023 a gente voltou, né, para a igreja, a gente ficou em várias igrejas, a gente, na verdade, estava desigrejado, né? A Aline sempre foi quadrangular de coração e ela falava, vamos lá. Eu falava, nossa, não, né? Não queria vir. Aí ia na presbiteriana, ia na Cefa, ia na Lagoinha, aí ficamos um período em cada uma. Eu fui batizado. Faltou, não pode falar tudo, senão o povo vai falar que a gente é louco. Mas estamos aqui, igreja. Então, por aí é que nem o Mateus falou. Não é placa de igreja, é a gente onde a gente se sente melhor, né? E eu acredito que aqui é o meu lugar. E ela sempre teve o coração aqui, né? Só não estava de corpo presente. E em janeiro a gente fez a campanha, né, de início do ano. Ela falou, levantou a mão, vou pegar lá o enxovalzinho, né, com marca-texto e tal. Eu não levantei a mão. Falei, eu não vou fazer nada, não, né? Não queria vir. Na verdade, ele ainda era relutante. Sim, né? sim. Compartilha também ali em 2023 que você quando... teve um papel fundamental ainda. Teve. Quando eu falava para ele de vir para Quadrangular, hoje eu entendo assim que a gente está numa igreja que é pentecostal. E o Renan não é muito pentecostal, eu já sou do barulho. Ele não, ele é mais quieto. E Deus faz as coisas perfeitas e com propósitos, né? Porque hoje o Samuel ele se assemelha muito àquilo que o Renan espera, né? Ele mais calmo, assim. E o Renan foi se identificando com o Samuel. Virou um relacionamento, Samuel. Né? Virou. Tem que aguentar. E aí no início agora, né? No início de 2023, eu falei para ele, vamos lá, só que a gente não sabia como que estava a igreja, né? Eu só precisava buscar a Deus. Ele falou, mas você sabe que eu não gosto de ir lá, né? Eu falei, mas né, eu vou. Você vai? Não, então vamos. Aí fomos, no primeiro dia eram 7 dias direto. E eu acho que eu não cheguei a ir 7 dias direto num ano na igreja. Eu falei, nossa, mas 7 dias, eu acho que eu não levantei a mão, porque eu estava com medo de falhar de novo. Só que aí no outro dia eu estava aqui, aí no outro eu estava aqui, aí nós fizemos os 7 dias direto. E foi, assim, hoje eu vejo como isso, que foi um ato profético da nossa parte. Foi o fato da gente estar aqui, não é aqui, mas é o nosso coração voltado para as coisas do alto, e a minha intenção de estar mais perto de Deus, que fez com que todos os nossos meses a gente estivesse aqui. Eu acho que eu participei de todas as ceias do ano. Eu não participei de 12 ceias, mas eu sou convertida desde 2008. Mas assim, aceitei Jesus, fiquei 6 meses firme na igreja, e depois ia 1 vez, 2 vezes por ano, 3 vezes. Vi muitas pregações do pastor Astério, da pastora Soraya, sempre muito edificantes. Mas 2023 foi um ano que a gente esteve mais ativamente na igreja. E eu sempre pedindo a Deus, eu ia no monte orar, Senhor, eu quero um motivo, né, a mais. Não que o Senhor não seja, mas eu quero poder ajudar. Me mostra aquilo que eu posso ajudar. Aí a Rosa, que estava à frente do Ministério Infantil, mas assim, até compartilhei com o Samuel, ele falou, nossa, mas que rápido. Porque foi num dia, 2 dias depois, a Rosa me mandou uma mensagem, Aline, você pode participar do Ministério Infantil, ajudar, pelo menos 1 vez no mês? Não posso. Mas, assim, era uma coisa que eu não me via, mas eu estava à disposição. Falei, quando eu entreguei para Deus, falei, faz aquilo, eu quero ser usada. E ela veio, eu já sabia que era de Deus. E hoje a gente está à frente do ministério, né, Tia Rê? E estou muito feliz. Eu sinto que eu estou ajudando a igreja na terra, né? Não é a igreja quadrangular, mas é a missão de Deus.
E o nosso relacionamento tem se fortalecido cada vez mais. Quando a gente começou a buscar, as coisas começaram a emperrar. Eu falava assim, nossa, mas o que está acontecendo? Estava tudo tão fácil e a gente tem vontade de desistir, né? Porque Que estranho, né? a gente começa estava fora, estava tudo bem, não tinha aprovação. Aí vai para a igreja, era uma coisa atrás da outra no trabalho, era choro, era desespero, noite sem dormir. Nossa, mas então, isso aqui, eu não vou mais. Tem alguma coisa lá naquela igreja que eu acho que está errado. Mas, na verdade, era o processo, né? E hoje a gente está firme, graças a Deus. Eu sempre fui... Começamos 2023 na igreja e o último culto foi na igreja, para a glória de Deus. Amém. E eu sempre fui muito... A gente já conversou sobre isso, né? A Aline sabe muito bem. Que eu sempre fui muito relutante, né? Com a igreja, com oferta. Nossa, com oferta, então, meu Deus, só mexer no meu bolso era uma coisa que... Era pesado para mim. Aí eu escutei uma pregação do Samuel sobre a oferta e desbloqueou totalmente. E o ano passado, em 2023, foi o ano que a gente voltou a ofertar e a gente ofertou o ano inteiro. Graças a Deus, a gente conseguiu ofertar dentro e fora da igreja, nas missões. Nossa, é engraçado, é surreal mesmo. É um negócio assim que a gente vê, a gente tem o nosso salário, a gente consegue fazer a nossa obrigação, né, com a oferta na igreja, a gente consegue ajudar lá fora, a gente consegue, pessoa que vem pedir ajuda, a gente consegue ajudar e nunca falta nada. É muito louco mesmo essa questão da obediência, né, de você estar fazendo a sua parte, né, é o mínimo, né, na verdade. E com a pregação do Samuel foi um desbloqueio, assim, porque eu ficava muito em cima da questão dos 10%, porque é algo que foi meio que ficou travado na minha cabeça. E como eu não conseguia ofertar os 10%, eu falava, não vou ofertar nada. E era algo que já começava daí, o erro meu, né? E aí, depois da pregação do Samuel, foi algo que me desbloqueou, né? Obviamente a gente voltou a ofertar com alegria, de fato, né? E assim a oferta, eu acredito que com certeza abençoa muita gente, né? Por intermédio da igreja, mas a nossa família, a nossa casa também, muito, né? Queria compartilhar uma coisa com o pastor, que no ano passado a gente já estava vindo, sei lá, para mim já era um milagre, uns 4 finais de semana direto, né? E ele apareceu ali na frente, aí ele viu a gente, eu não sei se ele lembra, que a gente nunca pegou firme, né? Aí você falou assim pra gente, sejam bem-vindos, voltem mais vezes. Aí eu falei, nossa, mas é ele que não está vindo, a gente está... Eu não lembro. Acho que eu estava de férias. Comecinho do ano passado. Não foi na transição do meu pai para mim? Foi início do ano, né? Foi no início. E aí a gente já estava desacreditado, né? Verdade, depois que eu tive a licença médica, então. Que eu fiquei, acho que 1 mês e meio sem poder... Eu não sabia. E a gente estava vindo já, né? Graças a Deus firme e não paramos mais, eu né? tinha poucas memórias de vocês na tenda. Poucas. Uma vez depois eu nunca mais tinha... Nossa, mas isso daí 2010... Ali eu já conhecia da escola, né? 2010, 2011 foi quando a gente fez até uma despedida, eu acho que como é que chama, que foi para fora lá? Mariana. Ela tá para fora também. Eu acho que foi lá, aí tava a Roberta, o Jorge, o Léo, aí depois chegou você, o Robinho lá. Daquela época a Aline já estava plantando a sementinha para ver se brotava alguma coisa. Porque eu também tenho uma história, mas isso é uma outra história, e que eu falo para vocês, né? Às vezes vocês têm alguém na família que está precisando de ajuda. Se envolver com a igreja é muito importante. Em 2008, eu conheci ele em 2009, mas em 2008 eu também tenho uma vida antes de aceitar Jesus. Muito louca, por sinal, e foi fundamental. Uns 6 meses estar na igreja, a gente se envolvia bastante com os jovens, tinha a liderança de jovens, e assim, eu estava acostumada a sair, ficar até de madrugada fazendo coisa errada, e de repente eu estava numa igreja, até de madrugada, comendo bastante,
Porque crente faz isso, né? A gente come bastante. E comendo bastante, tocando violão, e aquela coisa saudável. Era a vida, né? A gente estava vivendo em Cristo. Ainda bem que a gente não se conheceu antes, né? Da sua conversão. Senão ia dar ruim demais. Misericórdia. Mas Deus já tinha, Deus né? faz as coisas, né? Certinho, né? Deus já tinha tudo programado já. Vou segurar primeiro ela, que parece que está mais fácil. Aí depois esse cara que vai dar mais trabalho, vamos cuidar dele com calma e vamos usar ela. Eu sabia qual era o caminho, era Jesus. Então, quando eu passei para ele Então, seguiu, hoje deu certo. cedo a gente estava vendo uma pregação, né? Uma pessoa falando que, igual eu falei da minha criação, meu pai, ele sempre instruiu. Teve um primo meu que ele usou crack 25 anos e ele morou em casa. Ele veio fugido de São Paulo porque estava jurado de morte, ele morou em casa, quase um ano. E eu vi o sofrimento dele. Só que mesmo vendo tudo, eu ainda fui lá pagar para ver. Eu quis sentir na minha pele o que ele sentia na É uma dele. cegueira espiritual mesmo, Não, né? total. Porque não é só dentro de casa. A televisão fala o que a droga faz, o que vai no meio, a gente nem sabe. Não Na sabe. verdade, está ali fazendo uso, sabe lá Deus o quê? Vidro, sei lá, até Tem já medo ouvi de falar tudo. até que põe pó royal, bicarbonato, e você manda tudo ali para dentro e te faz um mal tremendo. Vai fazer um bolo no nariz, né? E é engraçado que essa questão de eu sabia tudo, a gente estava vendo a pregação, né? Tô lá no barquinho, eu sei o que tem que fazer para pegar o peixe. Só que Deus não estava no barco. E aí a hora que ele esteve de fato, né, que eu permiti que ele entrasse no meu barco, aí quase que o barquinho afundou de tanto peixe, graças a Deus. Glória a Deus. Essa é a diferença dos seus amigos que não estão Exatamente. firmes. É porque eles não têm Então, o alicerce que é Jesus. é aí que a gente entra, né, com devocional, é uma coisa que, até para mim, assim, eu acho, pô, mas eu estou fazendo pouco, mas eu acredito que Deus vai tocar ali no momento certo, na hora certa, no coração de cada um deles, pode ser primeiro um, depois o outro, assim como foi com a Aline, comigo, com o Matheus, né, cada um tem um momento que, acho não, né, Deus permite, né, que a gente tem esse livre-arbítrio, Deus permite. E enquanto a gente está querendo ficar fora, a gente fica. Quem sabe aí, durante esse ano aí, a gente não encontra eles por aí, né? Essa molecada aí que a gente está botando uma sementinha, tentando, né? Obviamente, eu sou muito cru, né? Nessa parte espiritual, assim, eu tenho que me desenvolver muito, tenho que buscar mais, eu sei disso, tenho que fazer o que o Mateusão fez, né? Ler, buscar. Eu faço pouco isso, mas faço pouco. E quem sabe eu me alimentando mais, eu não vou conseguir, né, gerar um alimento ali vivo para eles também, de uma forma aí indireta, né? Que eu acho que é o que a gente tem que fazer, né? Tentar ajudar um pouquinho o outro que está perdido, né? Que é triste. É uma vida muito triste, é uma vida muito fria, é uma vida muito cheia de gente num momento e muito solitária no outro. Depois você chegou na sua casa, você não tem mais ninguém, você só fica ali com os colaterais, né? Que não são poucos, né? São muitos, né? Agora você imagina, você sai numa sexta-feira, 6 horas da tarde do trabalho, vai para a balada, vai para o uso de droga, vai para o convívio, né, do mundão aí, e fica até meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5 horas, vai ficar 10 horas na loucura, depois você volta para sua casa e não tem ninguém. E hoje eu vejo muitas pessoas que eu convivia, né, no passado, na minha atividade aí, que estão na mesma, vivendo a vida do mesmo jeito, não mudaram nada, achando que ainda é legal, que ainda faz parte, né? É algo que talvez o círculo de amizade, se a pessoa deixar de fazer o uso de droga, ela vai perder o círculo de amizade. Então isso daí também acontece muito, a pessoa não sai, tem medo de perder os amigos, mas não tem medo de perder a própria vida. Então é algo que é difícil, né, para a pessoa que não tem esse discernimento. Eu tive que parar de usar droga da forma mais difícil. Foi quase morrendo, foi quase ficando cego, e deu um estalo na hora, né? Mesmo ainda sob efeito da droga, eu entendi que aquele momento ali era um divisor de águas na minha vida, que eu precisava escolher. Só que aí teve a intervenção militar da Aline na minha vida, né?
Coronel Aline? A intervenção espiritual dela, tenho certeza que ela orou muito, né? Que ela... Deus usa as pessoas, né? Uhum. Eu sou muito grato, né? As pessoas, né, igual eu falei do Jorge, da Aline, de tantas outras pessoas que me ajudaram, né? Em oração, obviamente, muitas pessoas oraram por mim, né? Mas teve poucas pessoas que estiveram presentes, de fato, entendeu? Mas eu sou grato a cada um, presente ou não, né? Que fizeram com que acontecesse isso na minha vida, na vida da minha família hoje. E graças a Deus a gente está aqui para contar, né? E obviamente se colocar à disposição, né? Da igreja, de todos os irmãos aí, que se tiver com alguma dificuldade, né? Pode falar com a gente aí. A gente é PhD nessa história aí, a gente consegue, né? Ajudar, pelo menos com instrução, né? Para a família, porque eu sei que o meu pai e minha mãe passou, eu sei que a Aline passou como esposa, então a gente vai conseguir dar um norte, né? Obviamente a gente não vai conseguir resolver o problema de ninguém. Quem vai resolver o problema vai ser Deus. Mas a gente pede para que Ele nos use, né? E que a gente possa estar ajudando dentro da casa de quem precisa. Espero que, né, sejam poucos que precisam. Quando eu dei o checkmate assim, nele, eu creio que foi uma estratégia que Deus me deu, não que eu ia deixá-lo. Até aproveito para falar isso para você. Pelo que eu já cria, eu não poderia abandonar ele. Mas não aproveita. Não, tá tudo tranquilo. Não aproveita porque a carne é fraca, né? A gente luta todo dia contra. A gente não pode se colocar à prova nunca, né? Ela fala isso. Né? Eu não desisti. Na verdade, eu falei, eu preciso tocar ele de alguma forma. Como que eu vou fazer? E eu sabia que eu e o filho dele éramos pessoas muito importantes na vida dele. E quando eu falei, ele falou, não, pelo amor de Deus, eu escolho vocês. Mas ele estava escolhendo... Não teve nem tempo de pensar nada. Eu sempre... Me dediquei muito, né, à minha família, meu pai e minha mãe, quando eu era solteiro, e depois que eu casei, minha família é Aline e Lorenzo. Fim de história, o resto virou tudo agregado. Obviamente eu honro, né, meus pais, eu oro por eles. O foco é a família. O foco é a família, é o que está ali dentro das 4 linhas da minha casa ali. É até engraçado, eu falei para vocês, né, eu vou compartilhar com a igreja. A gente fez os 40 dias, né, para milagre. E aí a gente vinha aqui, a sua mãe ungia, e eu saía daqui, eu ia na casa da minha mãe, ungia ela, ungia meu pai. Eu não gostava antes, viu, esse negócio de unção, não, isso aí... Eu pegava lá, chegava na casa lá dela, falava, vem cá que eu vou te ungir, porque eu fui na igreja, e meu pai, e eu não, da Aline fala assim, não, mas às vezes você tem que respeitar, né? Eu falei, não tem que respeitar, não, tem que fazer o que eu tenho que fazer, e eu não vou ficar me negando, né? Porque se eu sentir que eu tenho que fazer isso, eu vou fazer, né? Independente do que se eles vão aceitar ou não. Se eles brigar comigo, eu vou fazer de novo mesmo. A sequela do meu passado é isso, é ficar chato e teimoso. Você nem lembra que eles brigaram com você? Nem lembro. Irmãos, nosso tempo está avançado, infelizmente, né? Porque se deixar a gente vai conversando. Mas eu creio que vocês podem conhecer um pouco mais sobre a vida deles. Eu queria fazer só alguns ganchos, né? Porque nós temos os últimos 10 minutos aqui deste momento, e depois nós já vamos finalizar o nosso culto, tá? O primeiro gancho que eu queria fazer é que talvez você ouvindo tudo isso, né? Porque é que eles, a grande batalha da vida deles foi o vício na droga, né? Teve tantas outras coisas, mas a droga foi aí o principal. Talvez você esteja ouvindo, e assim, talvez como eu, você nunca viveu esse problema, né? Você não viveu na tua casa, você não viveu com alguém próximo, você não teve um problema com droga. Mas o grande ponto aqui, irmãos, é o vício. E o que a droga significava na vida de quem é viciado, por exemplo, na vida deles? A droga era o lugar onde, e eles podem confirmar se eu estiver errado, mas eu creio que eu não estou, é o lugar onde eles encontravam o alívio, o prazer, onde eles encontravam alegria, segurança. Então eles projetavam tudo isso, né, nessa substância. E tudo aquilo que você projeta, alegria, alívio, esperança, segurança, é um falso Deus na tua vida. No caso deles era a droga, mas no teu caso pode ser outra coisa. Talvez você tenha projetado tudo isso na comida, e você
come de forma viciada. Talvez em entretenimento, talvez o teu celular é uma droga para você. E você projeta no teu celular os momentos de alegria do seu dia, né? Os momentos de descanso, né? Talvez pornografia tem sido a sua droga, né? Estética, muito bem lembrado, né? Principalmente na vida das mulheres, às vezes aquela busca incessante em ter coisas como bolsas, etc., ou ter os procedimentos estéticos, seja a tua busca, e ali você está encontrando sua autoestima, está encontrando a tua segurança, está encontrando a tua alegria, enfim, né? Então veja que a droga aqui, ela só é um resultado de um processo. O grande ponto é o processo, né? E você pode estar vivendo um processo de vício na tua vida. E somente Deus, irmãos, pode trazer para nós segurança, alegria verdadeira, plenitude, significado, valor e salvação. E toda vez que você projeta alguma dessas coisas, né, naquilo que é criado, você está se tornando um idólatra e um viciado. Eles projetaram isso nas drogas, mas talvez você esteja projetando isso no teu namoro. Talvez você esteja projetando isso nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no dinheiro, como eu disse, no teu celular. Então veja que essa realidade ela não está distante de você. Só muda o tipo da droga. Só muda o tipo da droga. Talvez você se ache tão superior, isso não é um problema colhido, mas você está viciado, sim. Tem coisas na tua vida que você não consegue deixar. E Deus já tem falado com você há muito tempo. Ah, mas eu não sou desses, eu nunca usei droga. Mas você está viciado no teu celular. Você está viciado nesse namoro teu aí, que está sendo um veneno na tua vida. Você é viciado na pornografia. Teu olhar está viciado em procurar sensualidade em todo lugar. Você está viciado na comida. Você está viciado em comprar coisas. Você é viciado no seu dinheiro. Você entende? O processo é o mesmo. E a transformação que eles viveram, talvez seja a transformação que você precisa viver dentro da igreja. Porque veja, em muitos momentos eles estavam dentro da igreja, eles não estavam fora não. Então, se você estava achando que isso era uma realidade longe de você, você se engana, tá? Você se engana. O que nós temos são drogas diferentes. Isso sem falar na droga mesmo. Tem muitas pessoas dentro das igrejas que estão viciadas em drogas de farmácia, não é? Essa tentativa de buscar um prazer, às vezes você está viciado em drogas para dormir. Você precisa de remédio para dormir. Não é que teu médico te passou não, porque você está precisando, você viciou. Analgésicos, não é? Outras drogas que mexem no sistema nervoso central, como Vevance, Ritalina, desfalexina. Então veja, irmão, todos nós estamos numa luta. E você não está tão distante, talvez, como você acha que está, irmão. Então se atente a isso que eu estou te falando. Talvez que Deus queira que não. Que Deus permita que eu esteja falando aqui para ninguém. Mas talvez a tua única diferença daquilo que eles viveram, no caso do vício, seja que a sua droga é diferente. Você não vai ter, obviamente, os mesmos colaterais. Você vai ter ninguém talvez querendo te matar. Você não vai estar horas e horas fora da tua casa numa festa. Mas o objeto do prazer se encontra fora de Deus. E está na hora de você se voltar para Deus como teu objeto de maior prazer, objeto que você encontra segurança, valor, alegria, significado e salvação. Não é? Tá? Então esse é um ponto que eu queria deixar muito claro para todos vocês. Segundo ponto, algo que você vê claramente na vida deles. Não é? Eles chegaram à igreja, começaram a viver essa transformação, esse processo de deixar um ídolo do lado
e começar de fato a projetar aquilo que precisaria ser projetado em Deus e esperar essas coisas de Deus. Mas eles se envolveram com a igreja. Eles não batem cartão na igreja. Eles vivem igreja. Você entende? Eles não vêm bater um cartão aqui de domingo. Eles não vêm bater um cartão de sexta. Eles vivem a igreja, eles se envolvem. Estão envolvidos, como por exemplo o Matheus disse, que está se envolvido no ITQ. A Aline está envolvida 100%, e claro, o Renan, são casados, um é suporte do outro. No Ministério Infantil da nossa igreja, a Aline aí. Você tem que ter as estratégias, todo dia, a estratégia é diária. Muitas vezes a gente acorda, fura o pneu do carro, a gente já vai ficar bravo com Deus. Mas muitas vezes, no pneu furado, o tempo de você trocar, Deus estava te livrando de um acidente lá na frente. Então a gente quer explicar para Deus muitas vezes o que Deus tem que fazer na nossa vida. E estudando, procurando, eu consegui estar cada dia mais buscando estar próximo de Jesus, não de ouvir falar, de uma pessoa falar, ou não me espelhar num irmão, o irmão veste aquilo, eu vou vestir, o irmão faz isso, eu vou fazer. Eu tenho procurado fazer o que Jesus orienta. O cristão procurar ser a imagem semelhante de Cristo verdadeiramente. E graças a Deus o pastor Astério sempre me incentivou muito. Eu sempre gostei de ler, mas a Bíblia é difícil, é grande. A gente tenta, mas depois que você lê uma vez, você quer ler outra, e cada vez foi uma direção, foi uma revelação. E os livros também, o Samuel me orienta bastante, que vão agregando valor. Não para sair lá buscar qualquer livro porque fala que é cristão, você lê porque muitas vezes o livro vai confundir. Eu cheguei a pegar um livro uma vez, o pastor Astério falou assim, não, era do nome de uma mulher lá, eu não lembro. Ele falou, não leia isso aí não, que vai bagunçar a sua cabeça. Então a gente tem que ter um foco, tirar um tempo, sim, um devocional com Deus todo dia. Eu não consigo ficar sem. Um dia o cara estava me chamando lá na loja para me atender, ele falou, não, vou orar primeiro, antes de sair para fora, porque eu aprendi isso aí num livro, que antes da gente buscar a face dos homens, a gente tem que buscar a face de Deus. Então eu tenho procurado fazer isso, tem me ajudado muito, muito, muito. Minha esposa é prova disso, ela vê, que nem o Samuel falou, se um dia a gente tiver um filho, ele vai ver eu orando todo dia, ele vai ver eu não falando palavrão dentro da minha casa, não amaldiçoando ninguém, pois isso aí não vai agregar valor, e não adianta meu filho ver eu vir na igreja, se eu tiver um filho, e depois eu não colocar em prática o que eu escuto aqui. E eu creio que é isso. Eu só tenho a agradecer a Deus. 2023 foi um ano surreal. Eu tive experiências surreais. Eu compartilhava muito com o pastor Astério, não é natural, não é normal. É só Deus que faz essas coisas. De pessoas. Vou falar do que o rapaz que foi lá na loja, que ele falou que o Espírito Santo tinha falado para ele lá, que eu ia fazer uma oração para ele. Eu fiz uma oração. Era um usuário de droga que estava na rua. Passou uns 4 meses, esse cara apareceu num carro lá e falou que a oração tinha chegado a Deus, que ele estava num centro de recuperação, e ele foi lá me agradecer. Isso é gratificante. Amigos que eram integrantes de facção criminosa, aceitou Jesus. Eu cheguei a mostrar para o pastor Astério aqui também, que eu compartilhava mais com ele as coisas que aconteciam, e ele sempre me incentivava. Eu ia na casa das pessoas, orava para as pessoas quando eu ia levar um alimento que eu arrecadava na minha loja, e vejo pessoas, mesmo que não é aqui na igreja, eu fico feliz, irmão. A placa de igreja não salva ninguém. Eles aceitando Jesus para a vida deles, para mim, eu creio que a minha missão foi cumprida, e creio que Deus preparou milhões para alguns. Para algumas pessoas vai ser uma alma que a pessoa vai ganhar para Jesus. Essa é a missão de cada um. A gente não pode ficar desapontado. Mas o irmão leva 10 visitantes, eu não levo nenhum. A gente tem que focar em salvar, ajudar mais uma pessoa a chegar a Jesus. Eu peço isso todo dia. Me ajude a levar uma pessoa até Cristo. Depois o Espírito Santo vai fazer a obra. Ninguém precisou trazer eu para o braço. Eu fui incomodado a estar vindo aqui em gratidão por todo o livramento que Deus me deu. Um dia o missionário Bruno veio aqui, e eu não sou de ficar acreditando em qualquer coisa que os outros falam, não, mas do jeito que ele deu uma revelação, ele não tinha como ele saber, ele não me conhece, ele nunca me viu, e ele falou certinho o que eu estava pensando, Deus usou ele, falou que eu não estava no plano, mas eu fui encaixado, e minha vida é isso aí, eu não queria fazer parte do plano de Deus, e se Deus me encaixou, eu tenho que ver na onde que eu vou ficar, e eu tenho procurado estudar bastante para quando eu levar uma palavra de Deus para alguém, eu não levar uma palavra de qualquer jeito.
mostrar quem é Jesus realmente para as pessoas, não somente com a palavra, o que ele fez na minha vida. Muitos amigos meus, quem era do mundo do crime, quem é próximo, viu a transformação, mas às vezes muitos irmãos que estão na igreja aqui, vê a gente todo dia no culto e fala assim, nossa, o irmão nasceu na igreja e está firme porque está tudo bem. Não, a gente está firme porque o alvo é Jesus Cristo. É só Ele que pode nos manter de pé, seja no momento bom ou no momento ruim, pois fala que em Filipenses é um momento assim, de mais alegria assim, do apóstolo Paulo, das cartas que ele escreveu, e ele estava preso. Então, não é o lugar que vai fazer a ocasião da nossa vida de felicidade, e sim como a gente vai agir na situação que a gente se encontra. Nem sempre a gente está numa situação boa, mas o modo como você vai agir com a situação que você está, vai refletir no decorrer da sua vida. Isso aí que eu tinha para compartilhar. Deixar o irmão compartilhar também, senão não vai embora. Depois a gente marca outro dia para você pregar aí, Corey. Mas, irmãos, antes de a gente conversar um pouquinho com o Renan e com a Aline, algo que eu gosto muito e pretendo implementar na igreja são os pequenos grupos, né? Porque nós nos sentamos ao lado das pessoas e nós não fazemos ideia da vida das pessoas. E quando você sabe a história de alguém, você cria laço com essa pessoa, né? É engraçado que os irmãos mais antigos, né, e não velhos, que antigo tem valor, né? Velho é lixo. Os irmãos mais antigos, né, os clássicos. Eu peguei um pouco essa fase também quando eu era criança. Minha avó na roça, né, a gente morava ali num limite ali da cidade, tinha o pessoal que era ainda do sítio. Finalzinho de tarde, todo mundo sentava na calçada, né? Todo mundo colocava suas cadeiras na calçada. E ali vivia a vida comum do bairro, né? Vida comum da rua, todo mundo se conhecia, você conhecia o bairro todo te conhecia muita gente da cidade, o filho de todo mundo, você sabia quem era. E seria irônico, se não fosse trágico, que hoje nós podemos morar, por exemplo, num complexo de apartamentos, onde você tem milhares de vizinhos e ninguém conhece ninguém. E a igreja é só um reflexo disso, né? Igrejas que têm centenas de centenas ou até milhares de pessoas e parece que ninguém conhece ninguém. Porque essa busca pelo nosso próprio rabo, né? Igual o cachorro correndo atrás do seu próprio rabo, nos impede de enxergar aquilo que Deus está fazendo do nosso lado e nos impede de ser ferramentas de Deus com as pessoas que estão em nossa volta, né? Então aqui também é uma oportunidade de você poder conhecer a vida do Mateus. Agora a gente vai poder conhecer um pouquinho da Aline e do Renan, e que isso possa trazer também um pouco de motivação para que você possa compartilhar e sentar para ouvir um irmão compartilhando na igreja, né? Na hora do amém, no final do culto, não é para que você saia correndo para o teu carro para você sumir da igreja. Poxa, o que custa você cumprimentar alguém que está do seu lado, perguntar como é que foi a semana, não é? No culto da ceia, no momento da comunhão, o que lhe custa ir até alguém que você não conhece na igreja, uma carinha nova que você está vendo aí? Quem sabe você seja a resposta da oração que aquela pessoa fez naquela semana, não é? Só que você estava com pressa demais para ir para a tua casa, não é? Então aqui nós temos o Renan, a Aline, e eles vão compartilhar um pouquinho também com a gente. Comece se apresentando aí para o pessoal. Bom dia, igreja, paz. Quem não me conhece, eu sou o Renan, marido da Aline, do Ministério Infantil. Não muito diferente da vida do Mateus. Eu só não tomei tiro, de resto também, né? A gente já viu muita coisa, fez muita coisa, mas começou muito cedo também a minha vida no mundo das drogas. Comecei com uns 15 anos também, aquela coisa de querer conhecer, né? Eu fui criado num berço católico, né? Meus pais são católicos, a família inteira. Eu acho que da minha família, só eu não sou católico hoje. A Aline e o Lorenzo, nosso filho. Mas eu oro todo dia para que Deus desperte a verdade dentro do coração deles, eles sejam, né, verdadeiramente convertidos aí e deixem de, né, cortar caminho, né? Acho que a vida do católico é muito, não falando mal nem nada, né? Eu amo todos eles, mas se a gente tem o contato direto com o pai, por que eu vou ter que ficar falando, né, com
com santo, vamos dizer assim. Então, é algo que hoje eu descobri, né? A Aline foi muito usada na minha vida. Mas, falando um pouquinho, né, da época louca aí, eu comecei por muita curiosidade, porque meu pai, ele é uma pessoa muito... Meus pais, né? Meu pai, principalmente, ele é uma pessoa que estudou muito, não tem nenhum, ele não tem nenhuma patente alta nem nada, mas ele é uma pessoa muito inteligente que me orientou muito, né? Sobre drogas, sobre crime, sobre tudo. E eu, sabendo de tudo isso, eu ainda fui atrás, porque eu queria pagar para ver, né? Custou caro, obviamente, né? Eu comecei fumando maconha, aquela coisinha de moleque, aí no trabalho me envolvi com umas outras pessoas, que daí eu entrei com a cocaína, eu fiquei uns quase 10 anos usando. O irmão lembra de mim no ônibus da faculdade, misericórdia, né? Eu acho que a Fábia lembra também do Bige, quando a gente trabalhou junto. Acho que poucas pessoas me conheceram na vida ativa mesmo. E o último dia que eu usei droga na minha vida, né, encurtando, porque nesses 10 anos aí praticamente foi só ladeira abaixo, né? Não teve nada de progresso. E sempre eu via que eu estava tendo novas oportunidades, e eu não entendia de onde estavam vindo as oportunidades, porque eu fazia tudo errado, né? Eu não dava um ponto positivo para lado nenhum. Só foi um comentário. Quando você fala ladeira abaixo, né, é interessante porque você tinha bons empregos, né? Sempre você tinha um tive. bom salário. Sempre tive. Então, no olhar das pessoas, você não estava ladeira abaixo, né? Sim. Mas você sabia que na tua vida pessoal, no teu coração, você estava... Sim, não, o corpo estava destruído, o espírito estava destruído, a cabeça estava destruída, não tinha nada funcionando legal. Porque muitas vezes a pessoa ela acha que ela vai se dar bem quando ela tem um salário bom, né? Você tinha um salário bom, um bom emprego, não adiantava nada nada. bem. Não adiantava nada. E aí, né, encurtando um pouco, para não prolongar muito, dia 19/9/2015 foi o último dia que eu usei droga. Normalmente o pessoal, né, vai para a biqueira, pega uma quantidade X, né, vamos falar, pega 5, pega 10 e vai e fica usando a noite inteira. Nesse dia, eu usei 30 em umas 5 horas. Uma quantidade assim que, para ter uma overdose ou para matar alguém, não custaria muito. Esse dia eu fiquei sem enxergar de um olho e... por uns 30 dias, mais ou menos. Enxergava muito pouco do olho direito. E nesse dia foi quando eu entendi que ali era um divisor, entendeu? Que eu vi que eu estava tendo... Nunca tinha acontecido, né? Chegou num extremo muito grande. Foi um período que eu estava praticamente há 1 ano sem usar droga e foi nesse dia que eu botei tudo a perder. E depois desse dia, eu entendi que não dava mais para mim, que aquela ali era a última chance que Deus estava me dando. E eu entendi, eu já era batizado, né, nessa época, fazia 1 ano que eu era batizado, eu já frequentava uma outra igreja e já frequentava, antes, né, de ser batizado, já frequentava a igreja um pouco, assim, não era tão frequente, mas eu já frequentava, já conhecia, já sabia o que era certo, já havia sido batizado. Como é que você chegou na igreja? Pela Aline. Ela não gosta que fala, né? Porque não é eu, é Deus, tal. Não, a gente entende, só que as pessoas são usadas, né? Foi na quadrangular, foi na tenda, quando eu comecei aí, e sempre naquela, né? Vocês já estavam juntos ou ainda... Não, a gente se conheceu em 2009, a gente namorou... Se quiser adicionar alguma coisa, a gente namorou... Porque a mulher lembra de mais coisas. Lembra. Ainda mais eu sequelado do jeito que eu fiquei, né? Então... a gente se conheceu em 2009, a gente, entre namoro e noivado, são 4 anos, e depois a gente casou. E a gente já estava casado, né? A gente casou em 2013, o Lourenço nasceu em 2014, então veja que o inimigo quis meter marcha na minha vida, né? Eu permiti por muito tempo, só que quando eu estava voltando, né, para uma realidade boa,
Ele quis me usar e eu dei liberdade, né? Ele achou a brecha que ele precisava. Meu filho tinha 1 ano, a gente era casado há 2 anos, e daí para frente eu falei, não dá mais, né, cara? Não dá mais, eu vou precisar escutar do que eu escutei a vida inteira, né? Da Aline, dos meus pais, o que é certo, o que era errado. E aí, depois disso, a Aline falou, não, agora não dá mais, agora você vai ter que escolher, cara. Ou você escolhe a sua família, ou você vai escolher ficar sozinho. E eu sempre fui muito a favor da família, né? Eu sempre me magoei demais em saber que pessoas estão divorciando, famílias estão sendo destruídas, e por coisas pequenas, né? Esfriou o relacionamento, porque a minha esposa é isso, meu marido aquilo. Eu acho que nada justifica, eu acho que uma boa conversa resolve tudo, e eu acho que hoje a gente... Ainda mais uma conversa dessa, né? Ou muda ou vai ficar sozinho. Conversinha fácil. Mulheres, vocês são a sabedoria da casa. Exatamente. Né? E chega junto. A Aline, ela foi um ponto extremamente essencial, assim, para que tudo pudesse acontecer na minha vida. Obviamente que se eu não quisesse, não teria acontecido, né? Se Deus não quisesse, não tivesse algo para minha vida, não teria acontecido. Mas ela me botou pressão mesmo, né? Eu acho que assim como qualquer pessoa, ela tentou 5, 6 anos por amor, né? Só fazendo, vamos lá, vai dar certo, não sei o quê. E eu, vagabundão, né? Não queria saber de nada. O negócio meu era ficar em cima do muro, totalmente na mão do inimigo. Aí, dia 19/9/2015, aconteceu tudo isso. E daí para frente eu nunca mais usei droga, eu nunca mais sonhei com droga, eu nunca mais pensei em droga. E daí para frente eu frequentei Narcóticos Anônimos 1 ano, me ajudou muito, porque lá dentro você escuta muita coisa que está dentro da sua cabeça, mas você não consegue externar para as pessoas, né? É um grupo, né, de ajuda. Isso me ajudou muito, né? Lá dentro eles não falam de religiões, né? Mas eles falam de um poder superior. Então, a partir do momento que eles falam de um poder superior, cada um ali entende da forma, né, que crê. E eu entendia da minha forma. Isso me ajudou muito. Aí teve, obviamente, pessoas, né, importantes. O Jorge ia em casa com o Tiaguinho, pegava o violão e o Carrom, ficava sentado lá na área comum do condomínio, lá, tocando música e batendo papo, horas. Eu não tinha, né? Não tinha. Os amigos, na verdade, eu tinha 50, 60 amigos por dia. Só que daí, a hora que acabou isso, acabou a amizade. Hoje, a Aline até falou assim, vamos fazer um churrasco no seu aniversário. Aí a gente vai fazer as contas de amigo, assim, tem 5 casais de amigo que a gente considera amigo mesmo, que a gente coloca dentro de casa, porque sabe que são pessoas que agregam, né? São pessoas boas, que têm princípios. E eu sou muito grato, né, a todas as pessoas que me ajudaram, né, que me aconselharam. Hoje eu estou do outro lado, graças a Deus, né? Estou totalmente liberto, totalmente sarado, curado de todo mal, graças a Deus. Eu acho que a partir do momento que a gente tem essa certeza, é algo assim que não como é que eu posso dizer? Traz uma tranquilidade dentro do coração que a gente esquece, até acaba esquecendo do que passou, assim, é até engraçado. O que eu vivo hoje, eu nem lembro do que passou. É que até quando o Jorge e Samuel falou comigo, nossa, eu fiquei uns 3 dias pensando, falei, puxa, nossa, deixa eu pegar, né, puxar na minha memória o que eu fazia, porque é um negócio que foi tão ruim, assim, tão desconexo com a vida que eu tenho hoje, que eu não lembrava de muita coisa. Inclusive, eu tenho certeza que eu vou sair daqui, vou chegar em casa e ainda vou começar a lembrar de coisas que eu não falei aqui para vocês. Mas é importante notar também, como o Mateus disse, diariamente ele manda devocional, os dois, diariamente eles mandam devocionais. Então, eles não se limitam apenas no que está acontecendo no culto, no domingo ou na sexta,
durante toda a semana eles estão buscando, eles estão orando, eles estão lendo a Bíblia, né? E eles têm sido ferramentas, né? Porque tanto o Mateus, que tem sido uma ferramenta dando devocionais para o pessoal lá que vai na loja dele, o pessoal do mundo do crime que ele era parceiro, não é? O Renan, hoje o pessoal, né, tem algumas pessoas ali que ele está ajudando, né, que se encontrava na mesma situação que ele. Diariamente ele também manda devocionais, textos bíblicos, versículos, né? Ele se alimenta e alimenta os outros. Eu tenho que melhorar muito nessa parte, sendo sincero. Eu sou bem... Nossa, eu procrastino demais nesse ponto, e é errado, né? Obviamente. Eu recebo um devocional todos os dias, e esse devocional eu mando para 4 pessoas que têm a vida hoje que eu tinha antes. Inclusive, Réveillon, né? Réveillon acho que é pesado, não sei, no mundo espiritual o que acontece, cara, que o pessoal só cai da cruz no Réveillon. Tem 2 amigos aí que a gente está sempre conversando, e eles estavam há quase 9 meses limpo, sem usar nada, e trabalhando, e, sabe, progredindo. A molecada estava bonita, andava para a rua, até empinado. Aí, dia 2, eu fui mandar mensagem para eles, aí não chegou nem a mensagem, achei estranho, né? O outro, chegou a mensagem, ele já falou assim: Giglio, não deu certo não, fui para balada, não sei o quê, e nossa, aí é aquela coisa, né? Desci a lenha neles, mas não adianta, né? Não adianta a gente falar, porque eu falei, 9 meses, cara, 9 meses limpo, 9 meses vendo tudo que aconteceu, e você ainda botou tudo a perder. Então a gente vê que é igual, a gente conversa muito com o Samuel, com o Jorge, eles até falam assim, mas você tem que ver até onde a pessoa está querendo, ou se você está querendo mais do que ela. E ontem, né, conversando com o Samuel à tarde, estava trabalhando, e ele falou assim: Renan, você tem que ver, cara, até onde você está querendo, ou você está querendo mais, ou eles estão querendo mais. E fazendo uma análise, eu vi que eu estava querendo mais. Então eu acabo me desgastando, eu acabo dispensando, né, desprendendo o tempo que eu posso estar com a minha esposa, com o meu filho, e batendo papo com o pessoal. Não vou deixar de fazer, obviamente, porque eu acho que isso é algo que Deus tocou no meu coração para que eu faça, para que eu ajude, porque faltou isso quando eu estava na ativa minha. Faltou também, obviamente, porque eu não queria, né? Às vezes a pessoa vem e fala, a gente não dá ouvido. Mas vou continuar fazendo, só que o despertar espiritual é de cada um, né? Não adianta eu querer puxar para o braço, igual o Mateus falou, ninguém te puxou para o braço, né? Exatamente. Se eles não estão interessados, só que é aquela coisa, é até bonito de ver. Quando recai, já começa. Não, eu vou lá visitar a sua igreja. Não, porque eu estudei com o Samuel, eu conheço ele. Não, eu vou lá. Cadê? Não vem. 9 meses da última recaída, falaram que ia vir, não vieram. Recaíram de novo, falaram que vão vir de novo. Não vem. Então, eu vou continuar. Mas você está firme lá no devocional. Estou firme lá, né, fazendo um pouquinho da minha parte. E a questão da droga é um negócio que é muito interessante, falando do uso propriamente dito, né, É gostoso usar. Nossa vida, gente. É um negócio assim que é surreal. Só que o problema se droga fosse ruim, o povo não ficava, né? Fala aí, Matheus. Negócio. Nossa. O lance da droga. É sensacional, né? Você estudar a neuro disso. Talvez o mais próximo, o mais alto de prazer que o ser humano possa sentir são situações específicas e talvez um orgasmo, né? E substâncias que estimulam, tanto drogas lícitas como ilícitas, né? Tem muita droga de farmácia também que as pessoas se viciam. Elas passam esse limite natural de prazer que a pessoa consegue chegar, então o cérebro se acostuma a um prazer extremo. Sim. E esse prazer não pode ser encontrado em nada aqui. Não é? Só através de uma droga. É exatamente então isso. O cérebro se vicia tanto naquele prazer que ele quer aquilo. Mas o colateral daquilo é muito grave para o restante do corpo. Mas a pessoa está tão presa naquele ponto de prazer
que ela acaba morrendo em busca daquilo. E é engraçado que quando você usa a primeira vez, você sente uma vibe assim que é surreal. É um negócio que você praticamente sai do seu corpo. Só que aí o que acontece? Você continua buscando aquela primeira loucura que você nunca vai mais encontrar. Entendeu? Porque o seu corpo, seus receptores estão todos ali novinhos. Aí você vai inserir uma química no seu corpo. Essa química ela vai ser extremamente recepcionada, né? E esses receptores eles vão desbloquear isso na mente, neurologicamente falando, né? E a hora que você desperta, que você sente vamos dizer assim, o prazer momentâneo que a droga traz, é uma coisa que não dá para explicar, né? Só quem sentiu mesmo sabe. Só que aí o que acontece? É onde a pessoa vai aumentando as doses, né? Você começa ali, falando aí do meu último dia de uso, foram 30. Mas a primeira vez que eu usei a noite inteira e cheguei em casa, fiquei praticamente sem dormir 24 horas. Porque o meu corpo estava extremamente em êxtase. Só que daí a segunda vez já foi diferente, já foi aumentando, até que chega uma hora que você vai usando só para manter um nível assim, só que não adianta mais nada, você só está naquela loucura que não vai ter fim. Não vai ter fim. E o corpo sente muito. No outro dia é uma ressaca física, é uma ressaca moral, é uma depressão extrema, que você não consegue olhar para a cara do seu pai, não consegue olhar para a cara da sua mãe, você toma água da ânsia. Só que no dia anterior estava tudo lindo, né? Estava tudo lindo, você parecia o super-homem, só faltava voar. É até engraçado. Você entra nos lugares, assim, parecia que você tinha 2 metros de altura, porque você olhava todo mundo de cima, né? Achando que era o bambambam, e achando que estava enganando todo mundo, mas na verdade a gente estava se enganando, né? É uma autodeterioração, você vai se deteriorando, né? É um autoflagelo, né? Um negócio muito, muito doido. Mas foi muito triste, né, cara? Esse momento meu, esses anos, assim, de ver meu pai deitado na cama, debruçado, chorando quando ele descobriu, sabe? E eu era uma criança que eu era muito amorosa, né? Sempre abracei muito, beijei muito, meus pais, meu irmão. Meu pai, ele teve uma criação muito simples, muito pobre, só que o meu avô, ele era uma pessoa muito antiga, então meu pai nunca deu um beijo no meu avô. E eles trabalhavam junto. E meu avô morreu no braço do meu pai um dia, no trabalho. E foi o dia que meu pai deu o primeiro beijo no pai dele. E isso daí é uma coisa que meu pai... Se eu chegar em casa agora ali, eu vou pegar o Lourenço daqui a pouco, eu vou chegar lá, se eu não der um beijo nele, na minha mãe, no meu irmão, quem estiver lá, vai ter puxão de orelha, entendeu? É algo assim que é um exercício que não pode deixar de acontecer, né? Porque ele falou que o que ele passou, ele não queria que a gente passasse, né? De ter que, num leito de morte, você ter que dar um beijo no seu pai, né? E para ele foi assim. Então, ele hoje, depois de tudo isso que aconteceu, né, eu me tornei uma pessoa muito fria, né? Eu comecei a ter muita dificuldade assim com o relacionamento com eles, não da parte deles, mas da minha. Eu acho que por vergonha mesmo, né, por constrangimento. Hoje eu acredito que eles acredito não, né? Tenho certeza que eles estão vendo, né, o que Deus tem feito na vida minha, na vida da nossa família, né? O quanto a gente vem progredindo, né, espiritualmente. E isso daí reflete, né? Não adianta, né? Minha mãe às vezes manda mensagem: onde você está? Estou aqui com o Jorge e com o Samuel aqui comendo um hambúrguer. Mas quem que é o Jorge? Quem que é o Samuel? O Jorge é o amigo e o Samuel é o pastor. Ah, então tá bom, então. Depois a gente se fala. Coitada, né? Entendeu? E antes ela não gostava, né? Que você ia na Não, igreja ela era evangélica. completamente contra. Quando eu entrei para a família, eu fui o motivo da discórdia. Porque eu estava entrando, aí ele era católico, daqui a pouco não era mais. E aí, quando passou por tudo isso, né, lá em 2015, que foi a última vez, a mãe dele falou assim para mim: Aline,
pode desistir, não tem mais jeito. Eu falei, não tem, você não tem fé? Então, vamos orar que Deus vai transformar. E está aí. E ora junto. É uma busca em se envolver com a igreja, fazer parte e ser igreja. E não bater cartão de modo egoísta. Isso acaba refletindo em algo que você viu em todos aqui também. Eles buscam, eles têm seus devocionais, eles leem as suas Bíblias, eles oram diariamente. Renan disse várias vezes, eu preciso melhorar. Todos nós precisamos melhorar, irmãos. Sempre você precisa melhorar. Mas está fazendo. Infelizmente, essa é uma realidade muito rara dentro das igrejas. As pessoas batem cartões e de segunda a sábado são ímpios, totalmente ateus funcionais. Não tem Bíblia no seu dia a dia, não tem oração, não tem busca, não tem nada. Você é o cristão que bate cartão de domingo e você acha que é convertido. O Evangelho, ele traz transformação. É claro que é um processo, mas olhar pessoas que estão há 5, 10, 15, 20, 30 anos na área da igreja e continuar batendo cartão é no mínimo estranho. É no mínimo estranho. Então, qual é o evangelho que você tem vivido? Eles compartilharam aqui só 1%, irmãos. Eu estou mais próximo deles, eu sei que isso aqui é 1% que eles falaram. Mas esse 1% que eles pôde conversar, e só o fato deles terem abandonado o mundo do vício e estar aqui, irmão, já seria algo incrível. A gente não consegue nem abandonar o vício da comida. Tenta tirar o açúcar da tua vida aí um mês, você vai quase morrer. Não é? Já é algo incrível, mas eles têm tantas outras coisas. Aí você fala, foi vir na igreja? Claro que vir na igreja faz parte, mas muito mais do que vir na igreja, eles são igreja. Muito mais do que ouvir uma pregação, eles buscam a palavra e pregam para si mesmos. E veja, como essa busca deles é incessante, eles não batem cartão como se a igreja fosse um clube, eles se envolvem, ajudam, né? O Mateus ajuda muita gente, o Renan, a Aline também. O Renan ainda deixou muito claro aqui no final que eles estão à disposição da igreja para servir. Então, veja, essa busca incessante permitiu que eles começassem a dar frutos, e agora eles podem alimentar outras pessoas. Então você veja, os dois aqui, né, a Aline também, é dois, né? Um só carne, né? Nós temos aqui duas, né? Dois, né? O Renan, por exemplo, ele diz, eu ainda sou cru, né? Mas são duas pessoas que alimentam pessoas, estão cuidando de pessoas. O Renan está cuidando desses 4 aí, diariamente. Mateus cuida de uma galera também. Tirando os projetos sociais, mas no Facebook lá se entrar, ele faz pequenas pregações lá todos os dias devocionais. Direto ele trazia aqui pessoas do mundo do crime para a igreja, estavam se convertendo, conversando. Então veja, irmãos, uma vida sendo vivida e não um batedor de cartão no domingo. A transformação, irmãos, é esse processo, é a jornada, é viver o evangelho e não experimentá-lo de domingo através de outras pessoas. Você consegue perceber, irmãos, a diferença? É isso que traz força, é isso que consegue trazer empenho, é isso que de fato traz a transformação. A transformação acontece, irmãos, de segunda a sábado. O domingo é o local onde nós nos reunimos, compartilhamos, vemos nossos irmãos, aprendemos mais, recebemos direcionamento e saímos daqui prontos para mais uma semana de batalha. Então, se você não se alimenta, irmãos, se você não busca, se você não compartilha, está na hora talvez de você rever o tipo de cristianismo que você tem vivido. Talvez você seja apenas um batedor de cartão num clube de domingo. Então eu gostaria que vocês se atentassem para essas duas situações, tá? Se atentassem. E por último, para nós terminarmos aqui nosso momento também, irmos para o final do nosso culto, o Renan disse algo que para mim é muito importante. Ele falou que ele passou um ano, né, num grupo de ajuda para pessoas que
estão largando o vício, né? E por que isso para mim é importante? Porque, irmãos, quando alguém está com o braço quebrado e sangrando, nós vemos isso, nossa, você precisa ir no hospital, vai costurar essa ferida, vai colocar um gesso nisso aí. O cérebro, nós não vemos ele sangrar. Só que o teu cérebro é um órgão do seu corpo, irmãos. E diga-se de passagem, o órgão mais complicado do teu corpo, mais difícil de tratar, mais difícil de curar. Tanto que se alguém aqui já fez tratamento de ansiedade, depressão, às vezes você demora 1 ano ou até mais para descobrir o remédio que vai fazer efeito em você. Porque teu cérebro é muito difícil de lidar. E às vezes você demora 12, 15, 18 meses até achar o remédio que de fato funciona em você. Então às vezes você está com o teu cérebro machucado, sangrando, desregulado. Você está com um órgão doente. E Deus, Ele vai abrir as portas para que você trate isso, assim como Ele abre as portas para que você trate o teu braço quando ele está quebrado. Quando você quebra o teu braço, você pede ajuda para Deus para que você aguente o tratamento. E Deus vai usar da medicina que Ele mesmo abençoa os humanos para ter, para tratar você. Então, irmãos, talvez você esteja vivendo, você precise sim de ajuda médica. E Deus vai usar os médicos e a própria medicina que Ele desenvolveu para curar você. E junto com isso, você precisa sim dos devocionais, do aconselhamento dos seus líderes, de estar em comunhão com a igreja. Irmãos, você é um, o teu espírito e o teu corpo, eles são um. Não tem como o teu corpo está quebrado e o teu espírito está bem, assim como não tem como o teu espírito está bem e o teu corpo está quebrado. Então nós buscamos, irmãos, os tratamentos que Deus abre as portas para nós. Então, Deus pode fazer tudo, irmão. Eu já vi Deus curar doenças incuráveis. Eu já presenciei pessoas que tinham poucos meses de vida viver 20, 30 anos. Só que, irmãos, procure as portas, procure entrar nas portas que Deus tem aberto. E às vezes você precisa de uma ajuda profissional. Você precisa do acompanhamento espiritual, você precisa, obviamente, Deus é a base de tudo, e Deus vai usar um médico na tua vida, para que você use, ou faça um tratamento por um período. E quebrar esse tabu, né, que crente não precisa ir no médico, não precisa tomar remédio. Crente também é depressão, irmão. Vocês vão ver o profeta Elias pedindo para morrer na Bíblia, totalmente depressivo. Deus teve que tratar o corpo dele, para aí então mandar ele terminar a obra. Deus primeiro teve que sarar a mente dele, para então ele poder cumprir o propósito dele. Então, irmãos, não brinque com doenças. Substâncias, seja drogalistas, ilícitas, teu celular, desregula o teu cérebro, os seus hormônios. E tem diversos tratamentos, muitos deles, o tratamento padrão ouro, por exemplo, irmãos, é exercício físico. Exercício, você vai chegar com ansiedade, depressão, problema de ser, um psicólogo, uma das primeiras coisas que ele vai fazer vai fazer uma caminhada, vai fazer uma atividade física, vai começar a ajudar o teu cérebro a se regular. Então, irmãos, não se engane achando que essas coisas são besteiras. O teu cérebro é um órgão e ele pode estar doente. E Deus vai usar pessoas, médicos, medicina para te curar, para te ajudar. Amém? Bom, então, caminhando aqui para o nosso final, eu gostaria de agradecer o Mateus, Renan e Aline. Depois vocês têm a oportunidade de conversar mais com eles, né? Por estarem aqui conosco, né? Vencer às vezes a timidez e poder compartilhar um pouquinho. Enfim, irmãos, nós podemos criar outros momentos como esse, em outros períodos que não seja também somente o culto de domingo. Talvez você tenha alguma coisa para compartilhar e queira compartilhar com a igreja, né? Nos procure. Isso faz bem, ouvir os irmãos da igreja. Deus age através de todos nós, e todos nós temos testemunhos para dar, né? Então, né, quero agradecer aqui os nossos irmãos. Eu vou pedir para que nós venhamos passar os recados. Após os recados, eu vou orar pelo término da igreja, orar pelo término do culto, também orar pela vida dos nossos irmãos.
e aí todos estarão, não é, livres para seguir aí com o seu domingo. Amém?